Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula, tá? E hoje a gente vai falar então sobre desigualdades geométricas, tá? Desigualdade triangular, ângulos externos, né? Sobre todos esses conceitos. Bom, para começar então a gente vai falar sobre ângulo externo. Então, o que é um ângulo externo? Então, o ângulo externo, então supõe que eu tenho um ponto C sobre dois pontos B e D, né? Lembrando que esta é a notação, C está entre B e D. Tá? Então, o ângulo em C, né? Se eu tenho aqui um triângulo, tá? A, B e C. E aí então eu tomo um ponto, tá? D que está aqui à direita aqui de C, né? Que faz com que C esteja entre B e D, né? O C entre B e D. Então eu prolongo essa reta aqui e eu tomo D um ponto aqui, tá? Então se eu estou nessa situação, o que a gente chama então de ângulo externo ao triângulo? O ângulo externo vai ser exatamente esse ângulo aqui, tá? O ângulo ACD. O ACD é um ângulo externo. Tá? Então, ângulos externos, basta prolongar o lado do triângulo que a gente obtém. Né? Se eu prolongo, em vez de prolongar esse lado BC, eu prolongo o lado AC, eu vou ter um outro ângulo externo, que é esse aqui. Esse aqui também é chamado de ângulo externo. Se eu prolongo aqui desse lado, também temos outros dois ângulos aqui. Tá? Então aqui ângulo externo, ângulo externo, ângulo externo e ângulo externo. Tá? Então temos 6 ângulos externos, né? 3 ângulos internos num triângulo e 6 ângulos externos. Bom, então esses daí são chamados de ângulos externos. Bom, agora a gente tem um resultado que é o teorema do ângulo externo, que diz o seguinte. Então, teorema do ângulo externo. Então, o que diz o teorema do ângulo externo? Ele diz o seguinte, que um ângulo externo de um triângulo é sempre maior que qualquer um dos seus ângulos internos não adjacentes. Né? Então, o que significa adjacentes? Né? Olha só, se eu tenho esse ângulo aqui, ó, o ângulo ACD, é um ângulo externo, certo? Então, esse ângulo interno aqui, a gente fala que ele é adjacente, tá? É o correspondente aqui, né? Esse é externo e esse é interno. Tá? Então, os ângulos A e B são ditos não adjacentes com o ângulo externo ACD. Tá? Esse ângulo externo aqui ele é não adjacente com esses outros dois. Não está perto, né? Ele é só adjacente com o ângulo C. Com os outros dois B's e A, né? A e B não são. São não adjacentes. Tá? Então é exatamente isso que está falando, né? Então, se eu tenho aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é sempre maior que os outros dois ângulos internos não adjacentes, ó, e esse e esse. É isso que está falando. Tá? Ok? Então, vamos ver como que é enunciado. Então, um ângulo externo externo é maior que qualquer um de seus ângulos internos não adjacentes.
dizer que esse ângulo aqui é maior que qualquer um desses dois. Esse ângulo aqui, por exemplo, é maior que qualquer do que esses dois. E esse ângulo aqui é maior do que este e este. Tá? Essa aqui é a ideia. Então, um ângulo externo é sempre maior do que os outros dois internos não adjacentes. É isso que diz esse teorema. Então, vamos ver como demonstrar, como de fato isso acontece. Então, em demonstração. Bom, vou fazer o desenho aqui em cima, tá? Para poder economizar espaço. Bom, então a gente entendeu essa noção de ângulo externo e ângulo interno. Então vamos lá. Eu estou então com um triângulo ABC. A, B, C, tá? Então eu prolonguei aqui esse lado, eu tive um ponto aqui D, e aqui eu tenho então um ângulo externo. Vou desenhar de outra cor aqui, ângulo externo ACD. Tá? Eu quero então mostrar que esse ângulo ACD ele é maior que o ângulo A e que o ângulo B. Tá? Então como que a gente faz? Então vou considerar então esses pontos dessa forma, tá? E aí então eu quero mostrar que a medida desse ângulo é maior que a medida desse ângulo e a medida desse ângulo é maior que a medida desse ângulo. Então essa é a minha tese. Então, a minha tese é mostrar que a medida do ângulo ACD é maior que a medida do ângulo A, tá? Ângulo interno A aqui. E também a medida de ACD é maior que a medida do ângulo B também, tá? Então são duas coisas que eu quero mostrar aí, né? A ideia vai ser a mesma para os dois. Então como que a gente constrói então? Então a ideia, pessoal, então agora a gente vai pegar um ponto E no lado AC, tá? O ponto médio. Então vou pegar o ponto médio de AC. Então aqui no ponto médio eu tenho E. Vou chamar de E esse ponto médio, tá? Beleza? Muito bem. Agora eu vou tracejar o segmento, né, a semi-reta, que está com origem em B, passando por E. Então aqui. E sobre essa semi-reta, eu vou escolher um ponto, tá, de tal forma que a medida de B até E seja igual de E até esse ponto que eu escolher. Tá? Então eu vou escolher aqui um ponto F. Tá? Então dessa forma que eu escolhi. Tá? Ok. Bom, e agora? O que eu posso fazer? Bom, agora eu vou observar o seguinte. O triângulo A, B, E e o triângulo E, F, C. Então aqui eu vou ter um outro lado aqui. Então esses dois triângulos aí, eles são congruentes. Por que eles são congruentes? Tá? Então, após a montagem desses pontos, né, do E ponto médio, então E ponto médio, do segmento AC, tá? E F, um ponto, tal que acontece o quê? Tal que BE é igual a EF, tá? É isso que a gente tomou, beleza? Agora, o que está falando aí? Então está falando que o triângulo A, B, E, ele é congruente ao triângulo E, F, C. Por quê? Vejam só, vamos ver como que eu posso deduzir aí o porquê eles são congruentes, tá? Bom, que informação que a gente tem? Como o E ele é um ponto médio do segmento AC, então quer dizer que essa medida aqui é igual a essa medida, tá? Então essas são as informações que a gente tem. Então a gente tem que AE é igual a EC. Isso a gente já sabe, tá? A gente tem essas
esses dois segmentos de mesma medida. Tá? Bom, aqui, pessoal, vejam só, eu tenho duas retas que são concorrentes. Então, esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui. Então, dois ângulos opostos pelo vértice, a gente já viu em aulas anteriores, eles são congruentes, então eles têm a mesma medida, tá? Então, com isso, o que vai acontecer? Então, a medida do ângulo A e B, A e B, ele é igual à medida do ângulo FEC. Tá? Então são informações que a gente tem. O que mais? Bom, a gente tomou esse ponto F de tal forma que essa medida fosse igual a essa, não é? Então eu tenho também que a medida, né, BE é igual a EF. Então vejam só, eu tenho aqui umas congruências, né, entre lado, ângulo e lado. Mas estão na sequência? Vamos ver. Então, lado, ângulo, lado. Então, exatamente, estão na sequência. Então, se está na sequência, então, pelo caso, lado, ângulo, lado, né? O primeiro caso de congruência, tá? Então, por esse caso de congruência, a gente tem que esses dois triângulos aqui são congruentes, tá bom? Bom, se esses dois triângulos são congruentes, o que a gente pode tirar de informação disso? Vamos lá. Qual que é o objetivo agora? Bom, tendo os dois congruentes, então a gente vai ter que o ângulo A ele vai ser congruente ao ângulo, esse ângulo aqui, né? Que são os correspondentes, né? O A é correspondente ao C. Então esse ângulo aqui tem que ser congruente a esse. Então daqui a gente tira o quê? Que o ângulo BAC, né, ou o ângulo A, simplesmente, ele é congruente ao ângulo ECF. Tá? Então esses dois ângulos aqui são congruentes, ECF. Beleza? Tá vendo que deu congruente a um ângulo aqui que na figura parece menor, tá? Mas a gente não pode ir só pela figura. Temos que comprovar que de fato isso é verdade. Tá. Vejam só, com o F, bom, o F está no interior. Por que está no interior do ângulo B? Por que está no interior? Do ângulo B não, então, calma aí. É o ângulo ACD. O F está no interior. Por quê? Porque ele está do lado de fora do triângulo, né? Eu peguei ele na semi-reta BE, de tal forma que a distância de B até E fosse de E até F. Então ele está no interior do ângulo externo aí, ACD. Tá? Beleza, ele está no interior. Então, pelo postulado da adição de ângulos, o que a gente tem? Então, pelo axioma, pelo axioma da adição de ângulos, o que a gente tem? A gente tem que o ângulo ACD, que é o ângulo total, ele é o ângulo ACF mais o ângulo FCD. Certo? Devido ao fato do F estar no interior, né? Lá no axioma da adição de ângulos, a gente precisava que o ponto estivesse no interior para poder fazer a soma lá, né? De ângulos. Beleza. Então, veja só, como eu tenho então aqui soma, então, de fato, eu tenho que o ângulo ACD, a medida dele, tem que ser maior que a medida do ângulo, de que ângulo? Do ângulo F. Bom, veja só. Primeiro aqui, ó, observe esse ângulo aqui, ó, ACF. Então, eu tenho que a medida desse é maior que a medida do ACF.
certo? Porque esse aqui é o ACF mais um outro ângulo, tá? Então, como é a soma de dois ângulos, então ele é maior. Então, esse é maior que somente esse, ok? Mas agora, vejam só, esse ângulo aqui, ó, ACF, é o mesmo que ECF. Então, isso aqui é a medida do ângulo ECF, tá? Mesma coisa. Que, por sua vez, a gente já viu que ele tem a mesma medida do ângulo BAC, né, que é o ângulo A. Ok? Então, quer dizer que o ângulo externo, ACD, ele é maior que o ângulo interno A. Então, é assim que a gente demonstra que, de fato, então, esses dois ângulos são de fato, o ângulo externo é maior que o ângulo interno A. Então, faltaria mostrar agora que o ângulo externo é maior que a medida de B. Então, qual que é a ideia agora para fazer esse outro caso, né? É análoga, né? Em vez de eu pegar aqui em AC, o que eu ia fazer? Bom, deixa eu marcar de azul aqui para vocês verem a diferença. Então, qual que é a ideia? Em vez de pegar E no segmento AC, eu vou pegar um ponto no segmento BC. Eu vou pegar o ponto médio aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto médio, sei lá, de G. Tá? E agora, eu faço o prolongamento da semi-reta de origem A passando por G. Então, eu prolongo aqui a reta. Sobre essa reta eu vou marcar um ponto de tal forma que a distância de A até G é igual a de G até esse ponto. Vou chamar, sei lá, esse ponto de... Deixa eu ver as notações. Então, esse ponto chamou de E'linha, né? Então, esse aqui chamou de E'linha aí nas notações de vocês. Esse aqui chamou de E'linha e esse ponto aqui fora chamou de G. Tá? Beleza. Então, eu peguei esse ponto médio em BC, faço o prolongamento da semi-reta AE e pego um ponto nessa semi-reta de tal forma que essa distância de A até E'linha é a distância de E'linha até G. Tá? E depois o que eu faço? Eu faço esse segmento aqui. Tá? Esse prolongamento. Note, pessoal, que eu tenho esse, se eu prolongar o lado AC, eu vou obter aqui um ângulo externo, tá? Que é oposto pelo vértice ao ângulo ACD externo, tá? Então, esse tem a mesma medida desse, então não tem problema, eu posso trabalhar então com esse aqui, tá? Esse aqui de baixo, não tem problema. E aí, então, eu faço a mesma ideia. Esse triângulo aqui, ele vai ser congruente a esse triângulo aqui. Então, esses dois triângulos vão ser congruentes. Se esses dois triângulos são congruentes, então quer dizer que a medida desse ângulo aqui, ó, ele é correspondente à medida desse ângulo. Tá? Então, aí o ângulo D vai aparecer aqui, ó, tá vendo? E aí esse ângulo externo total aqui vai ser esse ângulo mais uma outra parte. Então, isso mostra que a medida do ângulo externo, né, desse ângulo externo, ele é maior que a medida desse ângulo B interno. Tá? Então é a mesma ideia. Só que aí então eu faço o mesmo processo que eu faço aqui nesse lado AC, eu vou fazer no lado BC. Tá? Mesma ideia desse primeiro caso aqui que a gente fez com mais detalhes. Agora a gente tem o seguinte corolário. Né? Então, como consequência desse teorema, né, o teorema do ângulo externo, a gente tem o seguinte corolário. Então, se um triângulo tem um ângulo reto, então, se um triângulo tem um ângulo reto, então o que a gente pode afirmar dos seus outros dois ângulos, né? Então, seus outros dois ângulos são agudos.
Tá? A gente ainda não pode provar essas coisas, né? Dá uma vontade de usar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Coça para a gente usar. Mas a gente ainda não tem esse resultado, a gente vai obter ele ainda. Tá? Então não dá para utilizar isso ainda. Tem que utilizar até agora o que a gente já viu. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Bom, então se eu tenho então um ângulo reto aqui, quer dizer que aqui é 90 graus. Beleza? Então eu faço um prolongamento aqui. Tá? Aqui vai ser o meu ponto D. Então aqui, quanto que mede o ângulo externo? Né? Então se aqui é 90, o suplementar dele é quanto? Também é 90. Então aqui também é 90. Tá? Porque a gente já sabe que a soma dos dois aqui tem que dar 180. Tá? Então esse é 90. Bom, se esse é 90 e é um ângulo externo, então pelo teorema do ângulo externo, isso garante que esse aqui é maior que esse. Então, ou seja, esse ângulo aqui é menor que 90, ou seja, ele é agudo. Tá? E garante também que esse ângulo externo aqui é maior do que esse. Ou seja, quer dizer que esse aqui é menor do que 90. Se ele é menor que 90, então ele é também agudo. Então, exatamente essa é a demonstração. É assim que a gente faz, né? O ângulo externo mede 90, então se pelo teorema do ângulo externo ele é maior do que os outros dois internos não adjacentes, então se ele é maior que os internos não adjacentes, então quer dizer que esse é menor que o externo, ou seja, menor que 90, ou seja, é agudo, e esse é menor do que o externo, ou seja, é menor que 90, ou seja, ele é agudo.